Fala, moçada, beleza? Eu resolvi gravar esse vídeo, ele tá fora do contexto, né? Não é uma aula, não é, enfim, são algumas considerações que eu acho importante realizar pelo seguinte. Eu não tenho tanto, né? Eu não tenho movimento nos vídeos do YouTube, até mesmo porque os canais que eu tinha que tinha bem mais visualização, eu apaguei e tal. Então hoje, assim, eu tô começando esse canal novamente, né? Tô tentando reciclar, enfim, trabalhar de outras formas. É, e assim, conversando com um aluno meu, que na verdade ele nem era tão aluno assim, né? Era mais um colega sobre essa questão da segunda etapa da OAB, que ele fez a prova passada, fez a prova no domingo, e a gente estava comentando sobre a prova da OAB em si, né? E ele fez cursinho, né? Uns cursinhos online aí, um dos grandes que a gente tem aí na internet. É, e aí ele estava comentando uma coisa comigo, né, sobre o direito do trabalho, que não só do direito do trabalho, ele estava falando assim, a prova da OAB está mudando, a OAB está mudando o estilo de prova e tal. Eu acompanho as provas da OAB muito bem desde o trigésimo segundo, tá joia? Que aí eu lembro das questões, assim, elas estão mais frescas na minha cabeça. Mas eu já vi todas as provas, desde a unificação, óbvio, né? Eu já vi todas as provas, eu acompanho, claro, as de direito constitucional, porque é a minha área de estudo, propriamente dito, mas a gente acaba dando uma olhada num penal, num civil, num trabalho, um tributário também, que eu gosto. Então a gente acaba dando uma sapiada aí para ver, né, o que acontece. Ó, aí daqui para frente é a opinião, tá? A prova da OAB tá mudando? Não. A prova da OAB tá ficando do mesmo jeito. Isso é papo para vender concurso, isso é papo para, ó, eu sou o diferentão, falei que ia mudar a prova da... Não, a prova da OAB não tá mudando, tá? O que acontece é o seguinte, a prova da OAB, ela tem um edital, beleza? Se ela tá mudando, ela muda o edital, ela não mudou o edital. Exatamente a mesma coisa. Com exceção da inserção das disciplinas, mas enfim. A estrutura da prova não está mudando. Está no edital. Ela não está cobrando nada fora. Ela não inventou nada. Ela não está querendo mudar. Ela está simplesmente olhando e falando assim: olha, a gente não vai ficar repetindo o que a gente está sempre fazendo. Cara, repetir o que a gente está fazendo e cobrar uma coisa que está no edital, para mim não vai mudar, porque está no edital. Isso não faz sentido, lógico, nenhum, saca? Aí a gente, né, entrou num conceito, né, a gente conversou um pouco, e inclusive com a Duna, com alguns vídeos aí que você vê no YouTube, que é o seguinte: o direito do trabalho está mudando, deu uma peça inédita, um mandado de segurança, derrubou muita gente, enfim, olha só, o que acontece? Eu tenho um vídeo aqui que eu te falo como estudar de graça. Graça. Porque estudar de graça, graça mesmo, é meio difícil, tá? Não é impossível, é meio difícil. Eu particularmente estudei de graça mesmo. Por quê? Porque eu tinha acesso à biblioteca virtual, beleza? E eu, como tenho acesso à biblioteca virtual, eu tenho os livros, então usei os livros da biblioteca virtual, ficou de graça, ponto, acabou. Agora, se você não tem acesso, aí realmente, né, você vai ter que adquirir algum material, enfim. Mas a questão aqui é a seguinte: você tem que estar preparado para o que está no edital. Você tem que estudar o que está no edital. Depois que você estuda o edital, né, que você entende o que a banca pode cobrar, eu tô falando em segunda etapa, tá? O que a banca pode cobrar, de fato, dentro de uma área, cara, você dá um recorte no que é mais provável da banca cobrar. Então, no direito do trabalho existem as peçazinhas lá que são as queridinhas da FGV. Tudo bem? Lembrando que direito do trabalho não é minha área. Direito do trabalho tem as pecinhas mais queridinhas lá. Nossa, mas caiu fora do direito. Nossa, tá inovando. Não tá, bicho. Não tá. E onde é que você vê que não tá? Você estuda o edital. Tá lá prevista a peça no edital, velho. Isso não é surpresa. É obrigação sua estudar. Se você escolher o direito do trabalho, é a área que você tem mais afinidade. É a área que você tem que estudar tudo de direito do trabalho. Vai, não faz sentido nenhum. O que você não pode fazer
E assim, eu particularmente nunca vi nenhum professor sério, isso seja dos cursinhos grandes, cursinhos pequenos, virando falando assim: olha, não estude essas peças que estão no edital, porque isso não cai de forma alguma. Estudem essas aqui. A FGV só cobra essa. Não, eu particularmente nunca vi. Se tiver, parabéns, né? Troque o cursinho na hora, né? Troque de professor. Mas a ideia é a seguinte: o professor sempre vai falar: olha, essas são as tops, mas você tem que passar por essas aqui. Entender pelo menos a estrutura delas, entender o fundamento delas, entender que elas podem ser cobradas e entender quais são as particularidades da palavra-chave para você identificar a peça. Isso eu acho que todo professor sério faz. Beleza? Então aqui, na minha tela, tem aí um livro que é o Prática Trabalhista, é o da coleção Forense. Eu acho esses livros muito bons, não ganho absolutamente nada disso. Quem me dera, né? Quem me dera ter um nível de fazer uma divulgação para a Saraiva, por exemplo, da vida. Mas são livros, cara, que são livros finos, são livros relativamente baratos, perfeito? E são livros que te ensinam as peças que podem cair, cara, e de forma esquematizada. Então, olha só. Peguei o direito do trabalho, que não é minha área. Abri aqui, ó. Tem aqui o direito do trabalho, aí você vai estudar, ó. Peças trabalhistas. Petição inicial, uma reclamação trabalhista. Cara, é óbvio que isso é uma peça básica. E trabalho ela gosta de aparecer. Mas, bicho, você tem que saber fazer uma API. Isso é óbvio. Ação de consignação e pagamento, desídio coletivo, inquérito judicial para apuração de falta grave, ação rescisória, mandado de segurança. Ah, essa peça mandado de segurança aqui não cai, bicho. É óbvio que cai, já caiu e você tem que saber escrever um mandado de segurança. É clássica do direito do trabalho, tá cheio de questões da primeira etapa, cuja resposta é mandado de segurança. Por que, que a FGV não cobraria uma ação dessa? Não faz sentido. Habeas corpus, habeas datas, ação possessória, ação monitória. Professor, não vou estudar habeas corpus. Beleza? Isso é coisa lá de constitucional penal. Apesar de que no penal não cai, né? Porque habeas corpus não é tão formal, mas assim, não cai entre aspas, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, não é recorrente. A chance é praticamente zero, né? Porque ele sempre exclui, né? Com exceção de habeas corpus, redige a peça cabível. Mas em habeas data é coisa de constitucional, cara, você tem que saber. Você tem que saber, tá no edital, você tem que saber como fazer isso, né? Como fazer uma. Aí você clica aqui, por exemplo, eu vou pegar uma clássica, né? Vamos pegar a API mesmo, né? Que é a clássica, tá? E aí você vai estudar lá a API, que é a primeira, né? Geralmente de qualquer livro de prática que a gente tem. Então você está estudando lá a API, por exemplo. Cara, o livro, olha só, com um parágrafo ele te explica o que é uma API que você já sabe. Requisitos da petição inicial trabalhista, 840, parágrafo 1º da CLT. Já é o artigo para você marcar. Tudo bem? Requisitos do processo, emenda à petição inicial, como escrever uma tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidência, a diferença, competência, para quem você vai dirigir, tramitação referencial, a estrutura. O cara te explica aqui, ó. Beleza? Endereçamento. Onde você vai olhar o endereçamento? Analisar o artigo 651 da CLT. Parte. Reclamando, reclamado. Qualificação completa. Qualquer PI, a qualificação completa está lá no 319. Nome da ação, reclamação trabalhista e tal, e o cara vai te estruturando. Aqui ele te dá um exemplo de como você vai escrever. Beleza? Cara, você não está entendendo. Isso daqui é obrigação sua ler. É obrigação sua entender. Aqui ele tem uma proposta de um exercício para você identificar como que é uma API. Aqui ele vai falar, ó, vai fazer um exercício resolvido, né? Vai te dar o gabarito aqui, como que é o livro, né? Falando de como que é o livro. Um exercício 2 para você testar. Então, olha só. Tudo que está no seu edital pode cair. Existem peças que são mais propensas a cair. E dessas eu cito uma matéria que eu particularmente gosto, tá? Eu gosto de estudar direito tributário. Eu acho ele bem interessante. Inclusive, eu ia até fazer direito tributário na época, né? Até eu decidi por direito constitucional. Mas a ideia do direito tributário é que o volume de peças é pequeno, os enunciados das peças são
minúsculos, é uma peça extremamente direta e é relativamente fácil fazer. Só que, cara, se você é um cara que não sabe nem o que é tributo, você passou pela universidade odiando direito tributário, você não sabe nem como passou na matéria, não é direito tributário que você vai escolher. Você vai escolher aquilo que você tem um certo domínio, beleza? Aquilo que às vezes você tem uma vivência prática. Por que eu falo às vezes? Porque eu nunca tinha pisado num fórum. Eu não tinha nem ideia, eu não fiz estágio fora, eu fiz estágio na faculdade. Eu recebia lá dos núcleos de prática jurídica as coisas, as demandas mais simples possíveis e fazia. Eu não tinha nem ideia, eu não tinha ideia como funcionava o judiciário. Então eu fiz direito constitucional. Perfeito? Porque ele é a base. Se você é um cara que está fazendo aí estágio em direito do trabalho, cara, ótimo, beleza, tranquilo. O direito do trabalho ele vinha sendo uma modinha. Faz direito do trabalho que é fácil, faz direito do trabalho que é fácil. E a galera foi. E assim, aí é uma opinião minha. Na primeira etapa, também, eu sempre achei muito fácil as questões de direito do trabalho. Acertar a questão do direito do trabalho é muito fácil. Como que funciona a justiça do trabalho, eu não tenho nem ideia. Beleza? Não sei prazo de mais nada, eu não sei mais absolutamente nada. Mas na época que eu estudei direito do trabalho, eu sei que acertar a questão era fácil. Beleza? O que eles cobravam era simples mesmo. E sempre foi. O direito processual do trabalho também é bem rapidinho, bem simples de você estudar, comparado com o direito civil, né? Processo civil. Aí, então, houve uma modinha falando que era fácil, que é fácil, que é fácil, que é fácil, e aí houve uma leva. No direito do trabalho, a afirmação do tipo a FGV está mudando, talvez ela faça sentido. Porque realmente eles estão apertando um pouco o cerco. Mas, cara, é no direito do trabalho. Agora, quando eu falo apertar um pouco o cerco, não é inventar coisa. Beleza? Então tá lá no edital. Que coisa estranha, né? Tá no edital, cobra o que tá no edital. Ó, que absurdo da FGV. A FGV não colocou uma RO. Colocou uma peça, colocou um mandado de segurança. Olha que absurdo. Não cai, uma peça inédita. Uma peça que não tem... Tá lá, bicho, previsto e é obrigação sua estudar. Tranquilo? Direito penal. Também eu vislumbro um pouco essa... Não é mudança a palavra certa, né? Mas tá apertando o cerco. Por quê? Porque, cara, quando você vai para a segunda etapa direito penal é fácil, direito do trabalho é fácil. Escolhe uma dessas duas aí que você vai se dar bem. Fala assim, cara, primeiro critério de escolha é o quão você tem familiaridade com a matéria e o quanto você está disposto a estudar a matéria. Pode ser que direito tributário seja extremamente fácil, mas, cara, você não consegue sentar 20 minutos para estudar, você acha um porre. Como é que você vai fazer direito tributário na segunda etapa? Isso não faz sentido. Assim como direito penal e assim como direito do trabalho. Só que como o direito penal ele tem esse alastramento, né? Tipo, é fácil, faça penal, faça penal, faça penal, faça penal. O que a FGV faz? Bom, então eu vou apertar o cerco em penal. Vou fazer uns enunciados mais complexos, vou pegar as peças, se bem que nem nas peças inovam, né? Mas assim, vou dar um trabalhinho a mais para o pessoal entender. E é isso. E é isso. Mas se cobrar alguma coisa, bicho, nada que não seja obrigação sua. Aí eu vou colocar aqui, que é a prática de direito constitucional, que é a matéria que eu leciono e é a matéria que eu tenho muito mais familiaridade do que as outras no sentido do exame de ordem. E teoricamente mesmo falando. O que você tem que estudar em direito constitucional? Eu nunca vi um professor virando para mim falando assim, olha, ou virando para vocês, ou enfim, sei lá, na época que eu estudei, né? Estuda só remédios constitucionais e a ação do controle concentrado. Beleza? Se você estudar todas as ações de controle de constitucionalidade concentrado e estudar só os remédios constitucionais, vai nessa, cara. Beleza? É o que mais cai. Deixa o resto de lado, que ela praticamente não cobra. Com exceção do recurso extraordinário, né? Que cai também. Cai no regular pouquinho, né? Por assim dizer. Não cai muito, não, mas enfim. Como recurso. Então, assim, cara, nenhum professor vai falar isso pra você. O professor vai virar pra você e falar assim, olha, remédios constitucionais e ação do controle concentrado é obrigação sua saber muito, mas muito, muito. Saber muito, 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 muito. Beleza? Além dessas, você vai estudar os recursos, beleza?
vai dar uma preferência, entre aspas, de conhecimento para o próprio recurso extraordinário, para o Supremo Tribunal Federal, tranquilo, porque você está dentro de um contexto constitucional. Mas você tem que saber o recurso simples? Tem. Você tem que saber uma petição inicial simples? Tem também. Você tem que saber um habeas corpus? Tem também. Nunca caiu o habeas corpus em direito constitucional. Nossa, se cair vai ser uma peça inédita, um absurdo cobrar habeas corpus. Não. Bicho, habeas corpus é um remédio constitucional, cara. Eu não sei como até hoje esse pessoal não cobrou. É estranho não ter cobrado. Não é o estranho cobrar. É isso que você tem que pensar. Então é sua obrigação estudar todas as peças da matéria que você escolheu, dando foco, óbvio, àquelas que existem mais probabilidade, mas a sua obrigação é todas. Se cair qualquer uma, você na segunda etapa, a sua obrigação é identificar todas, pegar as questões, ler as questões e falar, isso aqui é um habeas corpus. Já cobram na primeira etapa, eu estou falando de constitucional agora, já cobram na primeira etapa, cobraram, acho que 2 vezes, se não me falha a memória, em questões dissertativas. Por que não cobrar em peça? Muito pelo contrário, eu acho que deve cobrar. Beleza? A tal da reclamação constitucional, ou só reclamação, cobraram reclamação constitucional. É obrigação sua saber, cara. A parada viola a súmula vinculante. Você quer um instituto mais importante para quem vai fazer direito constitucional do que o instituto da súmula vinculante, e você não vai saber fazer uma peça de reclamação constitucional. Isso é um absurdo. Você tem que fazer. E aí você pega um livro desse, o que tem aqui para você estudar? O cara colocou lá, primeiro, a petição inicial. Você tem que saber PI em qualquer área do direito. Depois, habeas corpus. Habeas corpus não cai, por que está no livro? Cara, para com isso, está no edital, pode cair, você tem que saber. Segunda, habeas data. Mandado de injunção, caiu recentemente o coletivo. Aqui, ó, eles até colocaram aqui, ó, mandado de injunção coletivo. Mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo. Claro que se você sabe fazer o individual, você sabe fazer o coletivo, né? Ação popular, a peçazinha que cai bastante, caiu no 37º. Ação civil pública, tem que saber. É ação popular para o legitimado. Eu costumo brincar, né? Ação popular e ação civil pública é praticamente a mesma coisa, só muda o fundamento, mas a ideia é a mesma, e um tem que ser legitimado PJ e o outro tem que ser cidadão. O 10 aqui está como... aqui o 10 ele colocou como um quadro comparativo entre os remédios, petições iniciais do controle concentrado, todos os controles concentrados, ADI, ADO, argumento de descumprimento de preceito fundamental, o ADC, isso aí é clássico, né? Você tem que saber todas elas. E o RESP e o REX, né? Recurso especial, recurso extraordinário. Fora o recurso, por si só. Tranquilo? Então, assim, bicho, ó, contestação. Nunca caiu uma contestação no direito constitucional. Se cair, vai ser um... Nossa, que absurdo. Cara, pô, se você não sabe fazer uma contestação, como é que você vai advogar, bicho? Pensa assim, a segunda etapa da UFMG... A segunda etapa da UFMG é ótimo. A segunda etapa do exame de ordem seu é aquele momento que, de fato, você está preparando para advogar. Todo o conhecimento que você está adquirindo ali, estudando para a prova, é um conhecimento que você vai ser aplicado na hora de você fazer umas petições, na hora de você manifestar para o judiciário, na hora de você colocar a sua fundamentação jurídica. Então você tem, é obrigação, você tem que saber tudo da área que você escolheu. Beleza? Não escolhe por facilidade de peça, né, que seu professor te falou. Não escolha por aprovação. Essa disciplina aqui aprova mais. Essa disciplina aqui. Escolha por aquilo que você tem afinidade e aquilo que você tem disposição para estudar. Nossa, eu não sei nada de direito penal. Sei nada. Mas adoro estudar direito penal. Então faz o direito penal e estuda o direito penal até sair sangue do olho.
Se você tem disposição para estudar a matéria, acabou. O problema é, nossa, direito tributário é o mais simples, vou fazer tributário. E aí você senta e não consegue ficar 10 minutos. Você vai ter que pegar todas as provas antigas e fazer todas as antigas desde o exame unificado e fazer todas as questões abertas e todas as peças. Pensa naquilo que você vai fazer. Pensa naquilo que você vai conseguir fazer. Tudo bem? Bom, esse foi só um desabafo, tá? Precisando de mim, é só você olhar para o meu site, Douglas Andrade Advocacia, ok? Aqui você consegue falar diretamente comigo, tá? Eu leciono, dou mentorias, te ajudo neste processo, sem enrolação, sempre com materiais ou de muito baixo custo ou praticamente de graça. Te falo, olha, pega esse site é de graça, faça essas matérias, me envia, deixa eu ver sua resposta, padrão de resposta, escreve dessa forma, estuda isso, estuda aquilo, entendeu? Estou disposto a te ajudar, tranquilo? É só você entrar em contato comigo para eu ver qual que é a sua necessidade. Bom, eu fico por aqui e muito obrigado.